pessoal, tudo bem com vocês? O modo turbo aí tá ativado, porque se não tiver, tem que ativar antes de estudar, gente. Porque estudar, gente, sem ativar o modo turbo é um erro muito comum do concurseiro que acorda e faz assim, que saco! Hoje eu vou estudar. Ai, meu Deus, tanta coisa legal para fazer e eu vou aqui estudar. Gente, esse tipo de raciocínio, esse tipo de pensamento corta a química com o estudo, corta a química com o conhecimento, corta a química com o nosso alvo. Então você acorda e diz assim, meu Deus, eu vou estudar porque eu vou passar, o meu nome vai estar no diário oficial, eu vou conseguir minha aprovação. Então é o objetivo que faz você ter esse gosto pelo estudo e também, gente, pela valorização da nossa profissão, da nossa categoria e do nosso trabalho, né? Então quando a gente chega em um local e a gente sabe o que está falando, né? E a gente fala com voz baixa, mas com conhecimento, com domínio, a equipe percebe, então você acaba sendo valorizado no seu ambiente de trabalho. Então é muito importante estudar com amor, com carinho, e é isso que eu quero contagiar vocês aqui, porque isso faz toda a diferença na sua aprovação, fez na minha, e é isso que eu quero levar para vocês. Sacode aí você do outro lado, sinta-se sacudido ou sacudida aí e vamos nesse protocolo. Esse protocolo, gente, é um dos que eu mais gosto, que é aqui o de cirurgia segura. E também as bancas amam esse protocolo. Então, por isso, muita atenção, exoftalmia e vamos comigo, tá? Com relação a esse protocolo, ele é o segundo desafio. Professora, toda hora você fala desse negócio, desse desafio, eu já decorei. Que bom que você decorou. Mas eu repito porque o nosso cérebro entende por repetição, tá? Então é importante aí reforçar isso, tá? Qual a finalidade do nosso protocolo de cirurgia segura? O nosso objetivo aqui é reduzir a ocorrência de incidentes e eventos adversos e a mortalidade cirúrgica, tá? Então essa é a nossa finalidade aqui em relação ao protocolo de cirurgia segura. E o que ele vai possibilitar para a gente? Aumentar a segurança no procedimento cirúrgico. E isso inclui o que, Fernando? O que é essa segurança no procedimento cirúrgico? Isso inclui o local certo a ser operado, o paciente certo a ser aqui administrado a cirurgia, feito a cirurgia. E ele vai falar aqui da lista de verificação de cirurgia da OMS. Essa lista, gente, é o alvo da nossa aula aqui hoje em relação ao protocolo do Ministério da Saúde, tá? Essa lista, ela foi desenvolvida pela OMS. E essa lista de verificação, ela tem 3 momentos, tá? E esses 3 momentos dessa lista, a gente precisa destrinchar. Não basta saber que é o primeiro momento de verificação antes de começar a anestesia, outro antes da incisão cirúrgica e outro antes do paciente sair da sala. Não adianta saber só isso aí, gente, é o básico do básico do básico do básico, né? Então a gente tem que destrinchar quais são os itens que são verificados no item 1, na etapa 1 da lista, quais são os itens que são identificados na etapa 2 e na etapa 3, tá? É isso que a gente está aqui para te alertar, não fica só no superficial não. Ah, professora, mas cai muita questão perguntando somente qual é a sequência. Cai. Mas as questões com gosto, ela vem perguntando onde é que você verifica a alergia. Aonde que você verifica se o antibiótico foi feito com 60 minutos, né? Então, qual é o momento? Então, é isso aí que eu quero que você abra o olho e memorize comigo, tá bom? Quem é que vai botar esse protocolo aí na prática, gente? Quem é? Qual é a abrangência desse protocolo de cirurgia segura? Todos os locais onde acontece aqui cirurgias, tá? Todos os locais onde acontece aí os estabelecimentos de saúde que fazem cirurgia, todos eles devem seguir esse protocolo. Quer terapêuticos, quer diagnósticos, que impliquem incisão no corpo humano ou introdução de equipamentos endoscópicos dentro ou fora do centro cirúrgico por qualquer profissional de saúde. Qual seria uma pegadinha que você, concurseiro aí, identifica nessa abrangência aqui, gente? Quero ver se você consegue ter esse feeling de percepção. Isso é muito importante, ó. Essa abrangência, ele pode botar isso aqui, ó, apenas dentro do centro cirúrgico. Tá vendo? E é dentro ou fora. Porque nós temos aí locais que não tem o centro cirúrgico e faz um procedimento cirúrgico
a nível aí ambulatorial, né? No consultório, por exemplo. Então, procedimentos de menor porte aí pode ser feito em alguns locais que não é necessariamente dentro do centro cirúrgico. Então, esse dentro ou fora aqui, ó, é um termo que tem que estar no seu resumo, que a banca CESP mesmo, por exemplo, seria uma que iria exatamente nesse tópico aqui, tá bom? No nosso protocolo, nós vamos ter algumas definições, tá? E nessas definições aqui, eu tenho a primeira delas, a lista de verificação, que é uma lista formal usada para identificar, comparar e verificar um grupo de itens aqui de procedimentos. Demarcação de lateralidade é aqui marcar mesmo um local, né, a ser operado, e é muito importante essa demarcação, principalmente quando há casos de lateralidade, ou seja, se eu vou operar o braço direito ou esquerdo, estruturas múltiplas, por exemplo, dedos das mãos e dos pés e costelas, e níveis múltiplos, por exemplo, coluna vertebral. Então, aqui eu tenho a necessidade de fazer esse cuidado para evitar operar aí o lado errado, né, do nosso paciente, tá? O que acontecia com grande frequência, né, antes dessa lista de verificação, tá? Condutor da lista de verificação. Aqui eu quero que você coloque uma estrelinha, porque nós vamos ver isso em prova, tá? Essa demarcação também cai, certo? E lembrando que a demarcação não pode ser feita com X, tá? Ela tem que ser feita com uma setinha, em forma de um alvo. Então, o X aqui, ó, corta ele, tá? Profissional de saúde, médico ou profissional da enfermagem. Então, quem é o condutor da lista de verificação? Ou o médico ou o enfermeiro, que esteja participando da cirurgia e seja o responsável por conduzir a aplicação da lista de verificação de acordo com diretrizes da instituição de saúde. Segurança anestésica, o que é esse termo aqui? É o conjunto de ações realizadas pelo anestesiologista que visa a redução da insegurança anestésica por meio da inspeção formal do equipamento anestésico de checagem dos medicamentos e do risco anestésico do paciente antes da realização de cada cirurgia. Então, ele vai conferir se o medicamento está ali, se o equipamento que ele vai usar para anestesia está ali, se o papel do risco anestésico está ali, está tudo preenchidinho. E esse procedimento deve aqui seguir as orientações do Manual para a Cirurgia Segura da OMS, que é um que a gente vai ver logo na sequência aqui, tá? Equipe cirúrgica é a equipe de cirurgiões, anestesiologistas, profissionais de enfermagem, técnicos e todos os profissionais envolvidos na cirurgia. Vamos conhecer a nossa lista de verificação. E aqui a gente vai ver esses 3 momentos. Antes da anestesia, a gente faz uma conferência, tá? Antes da incisão cirúrgica, que é a pausa cirúrgica, e antes do paciente sair da sala, tá? Apenas o médico faz a demarcação, tá? A gente gravando ao vivo aqui, tem uma pergunta. Apenas o médico faz a demarcação de lateralidade, tá? Essa nossa lista, gente, lá no protocolo de cirurgia segura, traz 3 princípios sobre ela. Ela tem que ser simples, tem que ter o princípio da simplicidade, eu já vi cair isso em prova, quais são os princípios da lista de verificação. Simplicidade, ampla aplicabilidade e possibilidade de ser mensurável. Então, esses são os princípios da nossa lista. Olha que lindo, é o print da tela do manual aqui de cirurgia segura salva-vidas, tá? Então, antes da indução anestésica, gente, o que é que eu vou perguntar aqui? O que é que eu vou confirmar? A nossa etapa, gente, também pode ser aqui trabalhada com esse termo: identificação, confirmação e registro, tá? Então, esses momentos aqui também podem ser chamados assim, tá? Identificação, confirmação e registro, tá? Então, anotem isso aí. Por exemplo, a prova do Hospital Sara cobrou usando esses termos, tá? Identificação, confirmação e registro. Então, é bom você fazer essa conexão entre esses momentos com esse nome da etapa, tá certo? Então, nessa etapa de identificação,
nós temos aqui, paciente confirmou identidade, sítio cirúrgico, procedimento e se já tem a lista do termo de consentimento, tá? Então, aqui é a primeira verificação. A minha segunda verificação, se o sítio está demarcado, né? Ou se não se aplica, se for um local que não tem aí correlação com a aplicabilidade de demarcação. Verificação de segurança anestésica concluída, né? Vendo aqui o que, gente? Medicamentos, equipamentos e também a questão do risco cirúrgico, né? Se foi feito o risco cirúrgico em relação ao risco anestésico. O oxímetro de pulso do paciente está em funcionamento? O paciente tem alergia, para a gente poder registrar aqui a alergia do medicamento para não ser feito durante o ato cirúrgico. O paciente tem uma via aérea difícil, tem o risco de aspiração? Se sim, o equipamento disponível para assistência, caso necessário, está ali acessível? E qual é o risco de perda sanguínea que esse paciente tem de acordo com o tipo de cirurgia que ele vai fazer? É maior que 500 ml? No caso de criança, é maior que 7 ml por quilo? Se sim, acesso endovenoso está adequado para precisar infundir aqui hemocomponente? Tem o planejamento para fluidos, né, para reposição volêmica e também reserva de bolsa de hemocomponente, né? Essa é a hora de verificar se está tudo certo aqui em relação a esses aspectos, tá? Eu sempre digo para vocês uma hashtag minha, né? Onde tem número, tem questão, gente. Então, prestem atenção a esse detalhe. 500 ml e 7 ml por quilo aqui em crianças em relação à perda, né, de sangue, tá? Então, se ligue nisso, bote no seu caderninho dos números, a gente tem recomendado isso quando a gente está gravando, né, e orientando o pessoal da mentoria, eu sempre falo isso, gente, anotem os números. Então, é importante aqui esse número estar no seu caderninho, tá? Ok, na etapa de confirmação, eu vou confirmar que todos os membros da equipe se apresentaram pelo nome e função. Então, tem aqui a apresentação. Cirurgião, anestesiologista e equipe de enfermagem confirmaram verbalmente identificação do paciente, sítio cirúrgico, procedimento, né? Então, aqui tem um momento de confirmar esses detalhes, tá? O evento crítico previsto. Então, observe aqui a palavra-chave, ó. Etapas críticas aqui da nossa cirurgia que podem acontecer. Dentro dessas etapas críticas, cada área vai dizer qual é a criticidade do seu aspecto. Então, qual é aqui o ponto crítico do cirurgião? Quais as etapas críticas ou inesperadas durante aqui a operação? Tem uma perda sanguínea prevista, né, por exemplo? Quais são os pontos críticos aqui dessa cirurgia? Depois, a equipe de anestesiologia vai também dizer se há alguma preocupação em relação aqui à anestesia nesse paciente. E a equipe de enfermagem vai estar analisando também os seus pontos críticos. Se os materiais necessários estão ali, se o instrumental, prótese que vai ser implantada está ali, e se está dentro do prazo de esterilização, né? No caso de prótese, a gente vai ver se tem aqui o indicador biológico, a gente sabe que tem que ter em toda a carga que tem prótese, tem que ter um indicador biológico, né? Incluindo resultados aqui do indicador, né, biológico. Há questões relacionadas a equipamento ou qualquer preocupação da equipe de enfermagem frente àquele procedimento, então aqui é o momento dessa discussão dos pontos críticos, tá? Nessa segunda etapa aqui de confirmação, também vamos confirmar se o antibiótico foi administrado nos últimos 60 minutos. A questão também dos exames de imagem. Alguns exames de imagem são essenciais para o procedimento. O exemplo que eu tenho disso é lá no SARA, quando a gente encaminhava o paciente para prótese de quadril. Prótese de quadril tinha que ter um raio-x impresso para poder enviar para fazer a medida da prótese pelo raio-x, tá? Então, a gente já encaminhava esse paciente com o checklist da internação, que é diferente dessa lista de verificação, tá bom?
Então, a gente tinha aí uma conferência pré-operatória também, associado ao ato cirúrgico. E no centro cirúrgico aqui se preenche apenas essa lista de verificação, como você pode perceber, é apenas aqui antes da anestesia, tá? Como a maioria dos hospitais já tem essa lista de verificação pré-operatória, cuidado para você não confundir aí esse momento com a questão aqui relacionada à nossa lista de verificação da OMS, tá? E aí a gente encaminha o raio-x, porque lá no centro cirúrgico vai precisar desse raio-x. Então, se for para o centro cirúrgico sem um raio-x, chegar lá na hora da cirurgia e dizer, epa, o raio-x não está aqui, né? Então, peraí, antes de cortar, vamos buscar esse raio-x, né? Então, é muito aqui importante verificar antes de necessitar daquele material, daquele exame, para evitar estresse, né? O centro cirúrgico, até o Manual de Cirurgia Segura fala disso, é um ambiente de muita preocupação, muito estresse, o paciente está aberto ali, está diante de um quadro de estresse do profissional que está fazendo a cirurgia de maneira geral, né? E aí, se tiver qualquer coisa errada, pode aí causar um desconforto muito grande naquele ato operatório. Então, é importante estar tudo isso sendo visto de forma antecipada e bem organizada, tá? Então, quais são as palavras-chave aqui da etapa 2 que eu quero que você fique com ela, tá? Eu vou colocar aqui apresentação, confirmação, essa palavra confirmar tem a ver aqui com a confirmação da identidade do paciente, do sítio do procedimento, análise de pontos críticos, antibiótico e imagens, tá? Então, essa aqui é a etapa que envolve essas palavras-chave, tá? Na etapa 1, que a gente já conversou aqui, ó, tem a ver com a confirmação do paciente em relação à identificação, sítio, procedimento e o consentimento. Então, o termo de consentimento está aqui. Demarcação, oxímetro, alergia, via aérea, perda sanguínea, tá? Ok. Vamos agora para a etapa de registro, tá? A etapa de registro é antes do paciente ir para a sala de recuperação. E aí o profissional da enfermagem ou da equipe médica confirma verbalmente com a equipe. Registro completo do procedimento intraoperatório, incluindo tudo que foi feito aqui, executado. As contagens de instrumentais cirúrgicos, compressas e agulhas estão corretas ou não se aplica, né? Se for uma cirurgia no local onde não coloca ali esse material dentro. Gente, é importante destacar com vocês que nós temos aí o never events, né? Os eventos que nunca deveriam ter ocorrido, tá? E não só está deixando o corpo estranho dentro do paciente relacionado à cirurgia, é um event never, é um evento que nunca deveria ter ocorrido, como é um dos mais comuns de acontecer. Os mais comuns estão relacionados com a lesão por pressão estágio 3 e 4, a esquecer objeto dentro do paciente, e também atos suicidas, né, e atos aí ao nosso paciente que tem a ver com atos auto-infligidos, né, então essas aí são ações relacionadas aos relatórios, né, o relatório, na verdade, especificamente de 2019, que trouxeram para a gente uma maior incidência de casos, né, daquilo que a gente não queria que ocorresse, jamais, que é aqui os eventos que nunca deveriam ter ocorrido. Então, esse cuidadinho aí, ó, com esses objetos esquecidos no paciente em relação à cirurgia, precisam ter evidência no seu estudo, tá? Com relação aqui também à amostra para anatomia patológica, em caso de necessidade de biópsia, em que houve essa amostra, né? Cadê essa amostra? Foi identificada adequadamente, foi encaminhada adequadamente? Também é um evento que nunca deveria ter acontecido, o fato de perder essa amostra insubstituível, né? Você fez uma cirurgia para tirar uma peça ali para fazer uma biópsia, e aí perdeu essa peça, né? E aí jogou fora lá junto com o material cirúrgico, depois ninguém achou mais, e aí? Isso é um evento que nunca deveria ter acontecido também, tá? Algum problema com o equipamento que foi identificado na hora da cirurgia para ser resolvido? O cirurgião, o anestesiologista e a equipe de enfermagem revisaram preocupações essenciais para a recuperação e o manejo do paciente, especificar critérios mínimos a serem observados, por exemplo, dor.
Aqui inclui os cuidados pós-operatórios que serão repassados na sala de recuperação. Então, o paciente vai ficar com colar cervical, vai ficar com colete, o paciente vai usar a analgesia controlada pelo paciente, que é a PCA, o paciente vai ficar em decúbito 0 ou ele vai ficar em decúbito de 30 graus, né? Qual é o cuidado que eu tenho que ter aqui, o dreno, como é que vai ser aqui com esse dreno, o dreno cifotorácico, é com aspiração, sem aspiração. Então, esses cuidados pós-operatórios, né, eles vão ser repassados aqui nessa fase de registro para que a sala de recuperação passe para o profissional que vai buscar aquele paciente no centro cirúrgico. Dessa forma, a gente tem uma comunicação efetiva e aqui a segurança do paciente em relação às ações que devem ser implementadas naquele ato ali, ok? Essa lista de verificação, uma única pessoa deve ser responsável por conduzir a checagem, tá? Então, não é um que começa, o outro continua. Uma única pessoa vai confirmar aqui essa lista. Quem pode ser essa pessoa? Tanto o médico quanto o enfermeiro, tá? Em cada fase, o condutor deverá confirmar se a equipe completou suas tarefas antes de prosseguir para a próxima etapa. Caso algum item checado não esteja em conformidade, a verificação deverá ser interrompida e o paciente mantido na sala de cirurgia até a sua solução. Então, se algum item estiver aqui em desacordo, vamos parar tudo aqui e vamos resolver aqui para que ocorra da melhor forma possível a segurança desse paciente. Com relação a esses itens, então, antes da indução anestésica, né, como eu mostrei para vocês a lista aqui, a letra era bem pequenininha, né? Então a gente vai trazer aqui algumas considerações dessas etapas com uma letra maior, para que você possa aí, também ver outros detalhes e outros aprofundamentos aqui do manual do Ministério, tá? Revisar com o próprio paciente, quando possível, né? A sua identificação tenha sido confirmada. Muitas vezes o paciente toma medicação pré-anestésica, que é aqui o midazolam, meia hora, 20 minutos antes desse ir para o centro cirúrgico, ou aqui o diazepam. Então o paciente já chega no centro cirúrgico meio grogue muitas vezes, às vezes já chega dormindo, né? Então muitas vezes não é possível, a gente vai conferir com a pulseira, né, que vai estar aí junto com o paciente e com o profissional que também está conduzindo esse paciente para o centro cirúrgico ali na hora de receber esse paciente, tá? Confirmar que o procedimento e o local estão corretos, confirmar o consentimento, que é o termo, confirmar visualmente o sítio e se foi aqui demarcado, confirmar a conexão de um monitor multiparâmetro do paciente e o seu funcionamento, que ali na nossa lista está expressado por meio da oximetria, tá? Revisar aqui e confirmar verbalmente com o anestesiologista o risco da perda sanguínea do paciente, se tem dificuldade de via aérea, se tem alergia e a verificação completa da segurança anestésica se foi concluída. Na etapa da pausa cirúrgica, que a gente chama de etapa de confirmação, aqui é identificação, né? Indução, identificação, incisão cirúrgica, pausa cirúrgica ou etapa de confirmação, tá? Apresentação dos membros, como a gente já tinha conversado, confirmação da cirurgia correta, no paciente correto e no sítio cirúrgico correto, revisão verbal dos pontos críticos, que a gente conversou, cada profissional tem o seu ponto crítico, o cirurgião, o anestesista e o enfermeiro, isso deve ser compartilhado com a equipe ali. Confirmação do antibiótico nos últimos 60 minutos. Quando eu falo da vancomicina e aqui do cipro, eles podem ter um tempo maior em relação a esses 60 minutos, tá? E também, gente, um cuidado com esse antibiótico aqui é que a gente tem que administrar esse antibiótico a dose completa antes da aplicação do torniquete, tá? Quando a gente vai fazer uma cirurgia, por exemplo, como eu fiz aqui, ó, para corrigir o terceiro dedo, né, em relação ao nervo digital, fui separar 2 pães de queijo, cortou aqui a faca, né, e cortou, lesionou o nervo. Então eu fui fazer uma neurografia e aí, quando você vai fazer esse tipo de cirurgia, né, aqui na mão você usa um garrote, que é um torniquete que vai aqui sendo utilizado para tirar o sangue mesmo, literalmente, da mão, para que a cirurgia possa ser feita de uma forma mais tranquila para visualizar as estruturas. E aí, o que é que eu quero? Eu quero que o antibiótico esteja no meu sítio cirúrgico
no meu ato operatório, né? Então, antes de aplicar o torniquete, ou seja, antes de tirar o sangue aqui do meu sítio cirúrgico, eu tenho que confirmar se esse antibiótico foi feito no tempo adequado, tá? Então, é importante verificar isso, tá? E confirmação da acessibilidade dos exames de imagem. Então, exames de imagem, palavra-chave da segunda fase, antimicrobianos, pontos críticos e apresentação aqui pra gente, tá? Antes do paciente sair da sala, concluir a contagem das compressas instrumentais. No centro cirúrgico não usa gaze, tá? Porque a gaze ela é muito pequena e iria ali, dissolver no sangue, por exemplo, na cavidade abdominal. Então, é só compressas, tá? Instrumentais, identificação de qualquer amostra cirúrgica obtida, revisão de qualquer funcionamento inadequado de equipamentos ou questões que necessitem ser solucionadas. A gaze que a gente usa no centro cirúrgico seria assim, para limpar uma antisepsia da pele, mas eu digo no campo cirúrgico, tá? Não usa gaze, porque a gaze ali poderia desaparecer, né? Dentro do paciente é muito mais fácil reter uma gaze do que uma compressa, tá? Identificação de qualquer amostra cirúrgica, né? Muito cuidado com uma perda dessa amostra, tanto a perda da amostra quanto a contagem aqui de esquecer objetos são eventos que nunca deveriam ter acontecido, né? Revisão de qualquer funcionamento inadequado de equipamentos e revisão do plano de cuidados, ou seja, quais são os cuidados pós-operatórios aqui que eu tenho que ter com esse paciente, tá? Com relação a esse protocolo, ele tem lá os procedimentos, o procedimento operacional. Então, a etapa de indução anestésica, antes da indução, requer a presença do anestesiologista e da equipe de enfermagem, todo mundo ali estando junto, para poder ver aí como que vai ser essa etapa. Na etapa de confirmação, a identificação do paciente, do sítio cirúrgico, do procedimento, do consentimento informado, como que vai fazer isso aqui? Isso aqui é na primeira etapa ainda, tá? Isso é como aplicar a lista. Esse condutor confirma verbalmente com o paciente, se possível, né, a identificação, o tipo de procedimento, o sítio cirúrgico, a assinatura do consentimento para a cirurgia. Quando a confirmação do paciente não for possível, ou em crianças aqui, ou em pacientes, a gente usa aqui ou o familiar, que está ali próximo ao paciente quando leva ali para o centro cirúrgico, né, ou com as informações do próprio profissional que está levando e a pulseira de identificação. O termo de consentimento, no paciente interna para fazer a cirurgia, esse termo de consentimento ele já é aí assinado junto, né, na hora da internação, tá? Então, a gente tem aí esse termo para ser conferido, tanto o de cirurgia quanto o de anestesia, deve estar assinado ou pelo paciente ou pelo representante aqui legal, depois de que o médico fez todos os esclarecimentos e riscos conectados aqui com o procedimento. Demarcação do sítio. A gente viu que na primeira fase a gente vai confirmar aqui em relação à nossa demarcação, tá? E essa demarcação, gente, é um tópico muito cobrado em prova. Por isso, nós vamos prestar muita atenção nesse item aqui em relação à demarcação, tá? E vamos para o nosso próximo bloco. Vamos para o próximo bloco. Vamos cortar aqui o assunto para a gente dar sequência com demarcação. Vamos destrinchar todos os itens dessa lista, como aplicar essa lista, tá? Aqui no próximo bloco. E também muitas questões. Esse assunto é um dos que mais tem questões aí relacionadas à segurança do paciente. É a cirurgia segura. Então, liga o turbo, toma aquele café e vem comigo, ativadinho aí. E ativadinho esse turbo.